Então, pessoal, retornando aqui com as nossas aulas de apologética, como foi prometido de outras vezes, perdão aqui, hoje vamos estar falando sobre as heresias do unicista, tá? Eu acredito que tem muito material aqui apologético, muita informação e vai te ajudar muito nessa área aí para se defender contra as heresias do unicista, ok? Embora o campo das heresias do unicista é bastante grande, mas o pouco que você vai ter aqui, né? Pouco não, bastante, né? Vai dar para você assim estar bem preparado para defender contra essas heresias aí, tá? Coloquei algumas palavras em grego também, né? Como eu estou estudando a língua grega para fazer uma boa hermenêutica, né? Eu botei aqui algumas palavras gregas também que vai ajudar você muito nessa área aí. Peço perdão também os gramáticos aí que vão ouvir e assistir esse vídeo, né? Perdoa algum erro de gramática aí que eu estou começando agora a estudar o grego, mas a ideia aqui é para abençoar os irmãos, né? É nesse requisito aí, porque quando nós estudamos grego é para fazer uma hermenêutica do texto, tá? Então os gramáticos aí perdoa algumas falhas aí, mas a ideia aqui é para abençoar os irmãos, ok? Então, meus irmãos, vê o vídeo devagar, tá? Não precisa ver o vídeo todo, ok? Vê devagarzinho o vídeo, vá assistindo e tire bastante aproveito dessa videoaula. Caso os irmãos queiram o PDF aí, né? Slide, é só botar uma mensagem aí, mandar uma mensagem que a gente manda o PDF sem custo nenhum, pelo WhatsApp, enfim. Tá bom, meu irmão? Então, vamos para a nossa videoaula apologética refutando as heresias do unicista. Ok? Então, bora para o vídeo. Então, meus irmãos, voltando aqui com nossas aulas, né? Como foi dito na fala primária, e a pergunta que nos orienta acerca desse estudo é o seguinte: o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma, são uma só pessoa? Bom, e logo de cara a gente vai falar que não, né? E a gente vai mostrar isso aí usando a boa hermenêutica do grego, com as palavrinhas que eu coloquei aí, né? E também a boa exegética da palavra de Deus. Está em cima aí, né, ao título, né? Refutando as heresias do unicismo, ok? Bom, então vamos lá. Meus irmãos, botei aqui, né, um comentário exegético, né, do grego, né? Aliás, botei algumas palavrinhas aqui do grego, embora a gente vá usar ela lá na frente, mas eu achei por bem colocar aqui esse esse versículo, né? Bom, que fala assim: eu, pai, eu e o Pai somos um, né? Então nós lemos assim, mais ou menos assim no grego, pessoal, tá? Ego kai opate rei esmen, ok? Eu, Pai, somos um, que é exatamente que está no grego. Eu estou usando a Bíblia intermediária grega, tá? E fala exatamente isso aí. Ego kai opater rei esmen, né? Ou seja, aqui ego é eu, né? O Jesus, no caso, falando. E Kai, o pai, né? E aqui é o pater, que é pai. Esmen é um. Então, a frase completa, os irmãos já sabem que é ego Kai, o pater, rei esmen. Eu, pai, somos um. Beleza, pessoal? Então, vamos lá? Coloquei aqui também, pessoal, alguns grupos unicistas, né? Para você saber sobre alguns grupos aí unicistas, às vezes os irmãos estão cantando uma música aí do grupo unicista e não sabe qual é o perigo, né? Que esse grupo aí é para os evangélicos, ok? Então, o primeiro que está aí é o grupo Voz da Verdade. Eu creio que todo mundo, a grande massa esmagadora aí dos crentes, principalmente o rodão do neopentecostal, canta
essa música do Voz da Verdade. Tem lá como seu pastor lá Moisés, né? O segundo é a igreja local, adepto de nome Yehoshua, agora que era Yeshua, e as suas variantes, né, no caso, né? Só Jesus, Tabernáculo da Fé, Cristodelfinismo, né? Finismo aqui são os irmãos. Então, etc, pessoal. Tem muitos grupos aí que nega a doutrina da Trindade, mas o que é mais conhecido aqui no Brasil são esses aí, a Voz da Verdade, né? E também o grupo adepto do nome Yehoshua, ok? Deixa eu tomar algo aqui, pessoal, para molhar minha garganta. Então, pessoal, esses grupos aí são unicistas, eles negam a doutrina da Trindade, tá? Lembrando aqui que nós não tem nada contra a pessoa do grupo. A nossa discordância aqui é no campo da apologética e da teologia, né? E da filosofia também. Prosseguindo, então, tá aí para quem esqueceu que é o grupo Voz da Verdade, é isso aí. Esse é o Moisés, né? É o líder lá da seita, né? Grupo Voz da Verdade. São, pessoal, sabelianismo, né? Do século XXI, tá? Esse grupo aqui, eles negam a doutrina da Trindade. Ele fala que o nosso Deus, a nossa Trindade é uma Trindade criada pelos pagãos. Ele cita também que quem criou a Trindade foi Constantino, né? Ele fala lá, ok? E chama a nossa Trindade. Eu gosto muito de usar o termo economia da Trindade, tá? Você vai ouvir muito eu falar sobre a economia da Trindade. Quando nós falamos de economia da Trindade, não tem nada a ver com dinheiro, não. Estamos falando sobre organização. Ok, pessoal? Bom, então eles falam que a economia da Trindade é um monstro de três cabeças. E agora eu pergunto aos irmãos, como é que uma igreja tem coragem de cantar uma música que vai de contramão à sua doutrina, né? A doutrina da Trindade, que é uma doutrina central da ortodoxia bíblica. E quem não crê na doutrina da Trindade não pode ser salvo, tá? Já está condenado, que está negando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pessoal, eu fiz por bem colocar aqui, né, alguns versículos bíblicos, tá? Eu sei que esse vídeo aqui está um pouco pesado, tem muito material aqui, mas Foi, foi bom eu colocar isso aqui, pessoal, porque só assim você vai dominando a parte da hermenêutica, né, conhecendo um pouquinho do grego também. Lembrando que eu não sou perito em grego, eu estou estudando agora, né? Mas tem palavra aqui que o irmão vai poder usar na hora do perigo aí que vai livrar os irmãos da furada, ok? Bom, então coloquei aqui algumas palavras da nossa Bíblia, né? Para a gente poder assim estar lendo, ok? Como título de introdutória, tá? O texto de 2 Pedro 3,16 fala o seguinte: ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nela desse assunto. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes estável torce, como também o faz com as demais escrituras para a própria destruição. Tá? Perdoa aqui na leitura, né? A própria destruição. Então, aqui Pedro está falando que os ignorantes, os falsos profetas, distorcem a palavra de Deus, tá? É exatamente aí que os teólogos demoníacos fazem, distorcem a palavra de Deus. Satanás, por exemplo, quando ele teve lá aquele debate com Jesus lá, pedindo que Jesus se jogasse de lá do monte do Pilato, ele citou o Salmo 91, né? Ele disse lá, ó, salte-se daqui, porque está escrito que aos seus anjos
ordenará o teu respeito para que te guarde no teu caminho. É interessante, pessoal, que Satanás distorceu a metade do texto. Ele não citou o texto, o versículo, melhor dizendo, o 12 e o 13. Ele só citou a metade do texto, né? Porque o 12 e o 13 ali fala que o leão, que é o próprio Deus e Jesus, ia esmagar a serpente, Satanás, ou seja, ia esmagar ele, né? Então, por isso que ele omitiu, ele não leu o, o segundo, o texto em seguida, né? Ele omitiu, ele não leu o texto correto. É assim que o inimigo faz. Ele não leu o texto correto. Então, Satanás sabia que ia dar ruim para ele ali, por isso que não leu os versículos, né? Melhor dizendo, a seguinte, que está falando ali sobre, né, a sua derrota. Ok, pessoal? É só um adentro aqui. Bom, né? Coloquei aqui também algumas notas apologéticas que vai te ajudar. A nota apologética é a definição de termos. Botei aqui Haerese, né? Ou Haerese, ou seita, né? Que está escrito aqui, ó. Airese, airese, né? Airese, né? Ou seja, seita, né? Ou heresia, ok? Bom, então vamos lá. Bom, originalmente a palavra Hairese não tinha, pessoal, o sentido pejorativo. Quando o cristianismo foi chamado de seita, Atos 24 e 5, não foi de forma desprezível. Os líderes judaicos viram os cristãos como mais um grupo, uma facções dentro do judaísmo. Foi com o tempo que Harris recebeu conotação negativa e o que vimos no texto de Atos 24, né? Melhor dizendo. A palavra heresia, pessoal, é uma adaptação do termo grego, heresy. Quando passa para o latim, heresy virou sectar. Foi do latim que veio a palavra seita. Então, relembrando aqui, pessoal, que a palavra heresia, heresy, não tinha um conteúdo, né? Pejorativo. Foi com o tempo. Simplesmente os gregos, o judeu, viu o cristianismo como uma facção, mas não perigosa. Esse termo heresia ou heresy veio tomar conotação pejorativa no século XIX, por aí, né? Bem, bem, bem atualizado, tá? Mas antigamente não tinha esse teor, né? De pejorativo, ok? A pergunta que nós fazemos é o seguinte, pessoal: quantas vezes ela aparece na Bíblia? A palavra heresia aparece na Bíblia a cerca de 3 vezes. Eu coloquei aqui os textos, tá? O texto bíblico. 1 Coríntios 11, 19. Tá assim lá, até que importa que haja entre vocês heresia, para que os que são sinceros se manifestem entre nós. Então, é necessário que até haja heresia, para ver se a pessoa está com o coração correto diante de Deus. Então, ela aparece umas 3 vezes. A palavra seita aparece na Bíblia cerca de 7 vezes, pessoal. Em Atos 5:17, Harisen, seita, e o significado seita ou separação é utilizado para descrever um grupo religioso que se desviou da ortodoxia bíblica, ok? Esse é o sentido
da palavra seita, ok? Ele, ele desviou da palavra, ou seja, da ortodoxia bíblica. A etimologia da palavra heresia no grego é heresy, como acabamos de ler, na nossa fala introdutória. Heresy significa seita ou divisões. Heresia é uma terminologia teológica que designa cada desvio doutrinário, tá? De uma seita. Em termos teológicos, seita refere-se a um grupo de pessoas e heresia indica a doutrina antibíblica defendida por esse grupo. Baseando nestas explicações, podemos dizer que um cristão imaturo pode estar ensinando alguma heresia, sem, contudo, fazer parte de uma seita. Há outras definições, pessoal, também para seita. Um grupo de indivíduos reunidos em torno de uma interpretação errônea da Bíblia, feita por uma ou mais pessoas. E uma perversão, uma distorção do cristianismo bíblico ou uma rejeição do ensino histórico da igreja cristã qualquer religião tida por heterodoxo ou espúrio. Então, essas aí são algumas definições bem práticas para vocês se lembrarem. Em Gálatas 5:20, a idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, imolação, ira, peleja, dissensões ou heresias. Segundo Pedro 2:1, também houve entre povos falsos profetas, como entre vocês. Haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor, que resgatou, trazendo sobre si repentina a perdição. Então, em Pedro também fala sobre heresia. Ah, agora a gente está entrando praticamente na nossa aula, pessoal, tá? Segundo o unicista, Jesus é Deus. Todavia, Deus não subsiste nem coexiste em três pessoas distintas para eles, mas Jesus seria o Pai no Antigo Testamento, depois o Filho que veio morrer por nós. Daí o nome patripacionismo, ou seja, pátria, pai, passio, sofrimento. Então, sofrimento do Pai. Então, pessoal, para os adeptos da seita unicista, eles falam que quem sofreu na cruz foi o Pai, não foi o Senhor Jesus, o Filho, tá? Isso aí já é uma heresia condenada nos primeiros séculos, ok? Então aqui a gente já está começando a dar o pontapé nas nossas aulas de apologética, refutando as heresias do unicista. Bom, coloquei aí uma imagem, né? De Cristo, né, morrendo na cruz, que foi Jesus que morreu, pessoal. Não foi o Pai, né? A Bíblia fala bem claro que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E, finalmente, Jesus retornaria como o Espírito Santo, ou seja, Jesus teria três modos de se manifestar. Isso não é doutrina bíblica, nem apostólica. Então, para os unicistas, né, os famosos sabelianos, ele fala que Deus tem três modos de agir. Uma hora ele é o Pai, uma hora ele é o Filho e uma hora ele é o Espírito Santo.
lembrando que isso não é doutrina bíblica, pessoal, e nem a apostólica. Como fala apostólica, estamos referindo aqui o ensino dos apóstolos, ok? Mais uma pergunta, né? Será que os trinitários creem em três deuses, né? Então, a pergunta, né, que nós fazemos a eles, será que nós cremos em três deuses? E a resposta respondemos que não, né? Respondemos que não. Nós adoramos um Deus em três pessoas. Muito no afã de zombar de nossa fé, afirma que acreditamos em três deuses. Será que isso é verdadeiro? Seria correto gastarmos horas preciosas com pessoas que deturpam a nossa fé? É o que iremos considerar a seguir. Quando iniciamos, pessoal, nossa jornada de estudo sobre a doutrina da Trindade, aprendemos um pouco, em poucas linhas, os quatro pressupostos que são a base desta sã doutrina, ok? Como uma aula de apologética, eu tenho que estar lendo para os irmãos aí, tá? Não tem jeito. Bom, primeiro nós aprendemos que o Pai é Deus, 1 Coríntios 8:6. Segundo, que o Filho é Deus, João 20:28. E o Espírito Santo é Deus, Atos 5:3 e 4. E Deus é um só, Efésios 4:6. Ok? E a pergunta que nos orienta mais uma vez acerca desse estudo apologético cristão é o seguinte: o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma só pessoa? Eu botei aqui, pessoal, uma ilustração, o trono, né, que representa Deus, apesar que no céu não tem trono nenhum, Deus é incomparável. E também botei a pomba, botei também ali uma coroa de espinho, tá? Lembrando, pessoal, uma adentro aqui, que quando a Bíblia fala de trono no céu, é símbolo, tá? Não existe trono no céu, coisa nenhuma. Qual o tamanho do quadril de Deus? Não tem isso. É uma forma de linguagem figurada. Deus é espírito. Deus não precisa de trono para sentar, coisa nenhuma. Isso significa que quando falamos que no trono tem um céu, significa que Deus ele reina. É isso aí, mas não tem trono nenhum, ok? Resposta apologética: não. A Bíblia não ensina que Deus é uma única pessoa, como três modos de ser. Apresenta o homem. Vamos a seguir analisar o que crê o unicista e como podemos refutar seus ensinos equivocados sobre a natureza de Deus. Perdoa aqui mais uma vez na leitura, né? Correção. Eu coloquei aqui, pessoal, né, o fundador do Unicista, tá? Quem foi ele, né? Quem foi esse camarada que trouxe as heresias para dentro do unicista? Bom, foi Sabélio, né? No ano 222. Sabélio foi um teólogo cristão excomungado pelo Papa Calixto no ano 220. As seguinte, as seguinte era suas heresias, tá? A seguinte, né? Vamos analisar suas heresias, tá ok? Tá um pouco escuro aqui o escritório, então tá havendo um pouco de interpolação aqui. O que que Sabélio negava? Ele negava a doutrina de Deus, né? Deus subsistisse em três pessoas divina e distinta.
apregoava que Deus, em vez de subsistir coexistência em três pessoas divinas distintas, se manifestava em três atividades ou funções de modo, tá? Isso é uma heresia, pessoal. Tá? Não tem nenhum versículo na Bíblia que apoia essas heresias de Sabélio. Ah, fundamentais. Primeiro, como pai. Segundo, depois como filho. Terceiro, e depois como Espírito Santo. Qual foi a causa do seu desvio doutrinário? Então, pessoal, né, os seus fundamentos, fundamentais, né, suas heresias foi essa. Primeiro, ele apresentava como pai, e depois como filho, e depois como Espírito Santo. Talvez você pergunte por que que eu coloquei um homenzinho ali, ó, com arco e um alvo ali, errando, né? O seu alvo, porque heresia é isso aí, pessoal, é errar o alvo, tá? Então, quando alguém perguntar para você o que significa heresia, você pode responder simplesmente que heresia é errar o alvo, né? E desvio doutrinário, ok? Que você não vai estar cometendo nenhuma heresia, você vai estar respondendo corretamente. Foi isso que Sabélio fez, ele errou o alvo. O unicismo, em que acredita? Bom, o unicismo nasceu historicamente com a heresia chamada modalismo, também conhecida como sabelianismo, devido a um teólogo chamado Sabélio, ativo por volta do ano 2015 depois de Cristo. É como que acabamos de ver lá, tá? Bom, seguiu a lógica humana, né? Saberi seguiu a lógica humana, pois se Deus é um como Deus é um, como poderia ser três pessoas? Como todo herege, né, respondemos, escolheu uma verdade, Deus é só, e abandonou a outra, a pluralidade das pessoas divinas, né? Então, os hereges, pessoal, eles escolhem uma verdade e nega as outras, tá? Eles selecionam uma verdade, porque quase todas as heresias, o erro doutrinário, o seita, né, heterodoxo, contém uma verdade sobre Deus e sobre Jesus, mas nega 95% quase tudo, né? Tudo do Senhor Jesus, né? E depende de uma só, mesma coisa de Deus. Ele depende de uma coisa verdadeira de Deus e nega as outras verdades. Então é exatamente isso aí que os adeptos da seita fazem. Eles são peritos, né? Como foi falado aqui de Satanás. Satanás escolheu só um versículo da Bíblia para tentar, né, enganar Jesus e negou os versículos a seguinte. A doutrina foi condenada como heresia, a doutrina unicista, né? No caso, a doutrina foi condenada como heresia pela igreja cristã. E os pais da igreja, como Tertuliano, Hipoleto, defenderam a distinção entre as três pessoas da Trindade, com base bíblica. Esta heresia quase desapareceu a partir do século IV, mas retornou com força no século XX, mais precisamente no século XIX, século 1913, né, com esses cantores aí, Voz da Verdade, Igreja Assembleia de Deus Pentecostais, né, Unicista do Brasil, tá? Tem até igreja, né? Titulada aí como Assembleia de Deus, mas não é Assembleia de Deus coisa nenhuma, tá? É falsa igreja Assembleia de Deus.
A nossa resposta apologética, pessoal, depois que analisamos as heresias do unicista, né, vimos a heresia destruidora, então agora vamos dar a resposta apologética para os hereges do grupo unicista, ok? Do ponto de vista histórico, a igreja nasceu trinitária. Os pais da igreja usaram o texto da Escritura, principalmente do Novo Testamento, para provar a Trindade, ou a economia da Trindade. Não há o unicismo, e conforme veremos, as Escrituras faz claramente distinções de pessoas na divindade. Ah, o argumento unicista. Os unicistas tentam usar o seguinte principais texto bíblico para provar que Deus é uma só pessoa, com três modos de aparecer aos cristãos: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vejamos alguns desses argumentos. Heresia 1. Se Deus criou tudo sozinho, conforme diz Isaías 44, 24, então ele não é uma trindade, mas, mas uma só pessoa, né? Então a gente fala, ó, se Deus criou tudo sozinho, conforme diz Isaías 44, 24, então ele não é uma trindade, mas uma só pessoa. Realmente, Isaías 44, 24 diz que, que Deus lá criou tudo sozinho, mas vamos ver a nossa resposta apologética aqui. Porque, pessoal, os inicistas, ele usa esse texto aí para tentar argumentar suas heresias e tentar enganar os cristãos. Resposta apologética cristã. A afirmação de Isaías 44, 24: Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi o céu e por mim mesmo espraiei, espraiei a terra. E enfatiza que nenhuma outra criatura ou Deus falso participou da criação, mas não nega a ação conjunta do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como o único Deus verdadeiro, tá? Tanto, tanto que o próprio Deus, em Hebreus 1:10 diz a respeito do Filho: Tu és o Senhor. No princípio fundaste a terra e o céu, são obras das tuas mãos. Se o pai diz que o filho fundou a terra e criou o céu, então é evidente que ambos, por serem o mesmo Deus, criaram o céu e a terra. Além disso, o apóstolo Paulo escreveu que por meio de Jesus todas as coisas foram criadas, João 1:3, Colossenses 1:16 também. Então veja aí que Isaías 44 e 24 não nega ao Deus Trino, tá? E a Bíblia, pessoal, também ensina que o Espírito Santo criou. Basta lermos em Gênesis 1:2 e o Salmo 104:30. Então, temos três pessoas operando na criação. Assim, o Deus único, em três pessoas divina, criou tudo sozinho, ninguém além dele estava com ele. Ok? Então, vimos aí, tá? Uma resposta apologética que o Deus Trino, né? Assim, o Deus único, em três pessoas, divina, criou tudo sozinho. Ninguém além dele estava com ele. Então,
vimos que o Deus criou, Jesus criou e o Espírito Santo teve participação na criação. Beleza, pessoal? Heresia 2 do unicista. Bom, se há três pessoas da Trindade, há três mentes, e se há três mentes, há três deuses. Bom, isso é uma heresia, pessoal, né? Ele pergunta aí para nós, no caso, trinitário, ó, eles fazem a seguinte pergunta: se há três pessoas na Trindade, há três mentes, e se há três mentes, há três deuses. Bom, isso aí é um erro sacro, é coisa de pessoas que não conhecem a palavra de Deus. E a nossa resposta apologética, defendendo a fé, que damos para ele é o seguinte, pessoal. Essa heresia, essa heresia comete um erro filosófico e teológico sério ao aplicar a lógica humana limitada à natureza divina. A doutrina da Trindade afirma que Deus é um só e ser como única essência divina, subsistindo eternamente em três pessoas distintas e não separadas e não independentes. Então, meus irmãos, a doutrina da Trindade afirma que Deus é um só, né? Um só e um ser, com a única essência divina e subsistindo eternamente em três pessoas, ok? Nem separada. Essas três pessoas, pessoal, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não possuem três vontades autônomos ou três mentes separadas, mas compartilha a mesma mente, mesma vontade e a natureza. A Trindade econômica não ensina três deuses com três mentes separadas, mas um só Deus como uma única mente e vontade, tá? Então, a Trindade econômica não ensina essa heresia aí, não, tá? A Trindade econômica não ensina três deuses com três mentes separadas, mas um só Deus com uma única mente e vontade. Eternamente compartilhada entre três pessoas. Cada pessoa é plenamente Deus, mas nenhuma é um ser separado ou independente da outra. A título de ilustração, é como uma mente com três centros de consciência perfeitamente unidos, não como três cérebros distintos em três corpos, ah, todas as ações eternamente de Deus, como cria e salva e julga, ok? São realizadas conjuntamente pelas três pessoas, perfeita, unida e sem divisão, tá? Assim cremos que a unidade da essência é absoluta. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6,4. Isso continua sendo verdade, mesmo com três pessoas, porque a essência é indivisível. As três pessoas nunca entram em conflito. Jesus disse: Eu, Pai, somos um. Lembra que a gente leu o texto em grego lá na frente lá, né? Tá lembrado do grego, né? Ego, ego, né? Tá lá, ego kai o pater, né? Esmi, João 10:30.
A unidade é essencial. O filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vê o pai fazer. João 5,19, em perfeita harmonia. O Espírito Santo conhece a mente de Deus. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo a profundeza de Deus. 1 Coríntios 2,10. Isso só, isso só é possível se o Espírito compartilhar da mesma mente divina. Heresia 3. Eles falam, né? Se Jesus é o Pai, Jesus disse, eu, Pai, somos um. João 10,30. Não há razão para imaginar que o Pai e o Filho sejam pessoas distintas. Bom, é isso que dá, pessoal. A pessoa não conhecer a boa hermenêutica, né? Da palavra, fazer uma exegese, ler com os óculos do Espírito Santo, com as lentes do Espírito Santo, não com a lente de Sabélio. A nossa resposta apologética defendendo a fé é o seguinte: nós falamos para eles. Jesus não estava afirmando como essas palavras que ele e o Pai são a mesma pessoa. Do contrário, todos os cristãos teria que ser uma só pessoa. Também, pois Jesus também disse em suas orações sacerdotal em favor dos seus discípulos, para que seja um, assim como nós, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que seja um como nós somos um. João 17, 11 e 21. O que a Bíblia ensina, pessoal? Ah, Quanto mais o unicista afirma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma só pessoa, a Bíblia ensina em um só Deus, em três pessoas divinas. Vejamos o texto clássico que prova isso. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai, que me enviou. João 17, 18. Coloquei aqui, pessoal, perdão aqui, né? Na fala, eu coloquei aqui um comentário, né, sobre esse tema, né? Esse versículo é o seguinte: se Jesus fosse o Pai, a mesma pessoa, o testemunho dele não valeria nada, pois a lei dizia que era preciso duas ou três testemunhas, tá? Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vós hei de enviar, aquele Espírito da verdade que eu procede do Pai. Ele testificará de mim. João 15, 26. Se Jesus envia o Espírito Santo da parte do Pai, então aqui temos três pessoas divinas, distintas, mas não separadas, por, por elas são o mesmo Deus. Então, já aí tu já viu que a heresia dos inicistas é uma furada.
vai de contramão à palavra de Deus. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de mim mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará que há de vir. João 16, 13. Aqui, pessoal, claramente o Espírito Santo fala a nós aquilo que ouve de outra pessoa, o Pai. Enquanto na Trindade as três pessoas divinas sabem de todas as coisas, e o Pai é o Pai que determina ao Espírito Santo que revela a nós na Bíblia. Como seremos iluminados para compreender a Escritura? Assim, o Espírito Santo ouve do Pai e nos fala. E para isso só pode ser uma pessoa distinta de quem ele ouve. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 20, 28. Bom, aqui, pessoal, está um texto claro, né? É claro e clássico, onde fala de três pessoas, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que aqui já fala sobre da economia da Trindade. É um texto que é bastante conhecido, não tem como reportar esse texto aqui. Aqui é muito claro, as três pessoas divinas compartilham o mesmo nome, Yahvé. Quando os judeus lê esse texto em hebraico, ele acha uma blasfêmia, pois para ele esse texto está ensinando a doutrina. Em grego, lemos batizando-os para o nome de Deus, ou seja, Yahvé, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui não está dizendo que esse nome tem três funções, modo, mas tem três pessoas e elas precisam ser as três divinas, né? Elas precisam ser as três divinas para poder compartilhar o que elas têm em comum, ou seja, o nome. Ok, pessoal? Então, quando o judeu vê esse nome no grego, eles tremem, né? Porque lá no grego está falando batizando em nome de Deus, ou seja, de Yahvé. Comentário exegético em grego, né? Ego, né? Que significa perdão aqui, né? Por ler aqui João 10:30, ego, né? Que significa eu, né? Essa palavra é usada para Jesus, para afirmar a sua identidade, enfatizando que ele é o sujeito da declaração. Aqui Jesus se apresenta como alguém que possui autoridade em relação com o Pai, ok? Então, isso aqui é muito importante vocês parar o vídeo aí, né, e dar uma olhada nessa hermenêutica aqui, pessoal. Cai. Cai é como? É. Esta conjunção, pessoal, conecta as duas partes da declaração. Ela indica a união estreita entre Jesus e o Pai, mostrando que ambos estão interligados em essência e propósito, ok? Pati, pai, né? No caso, né? Pati, significa pai. Nesse contexto, refere-se a Deus, o pai, destacando-se a relação familiar. E
de autoridade que existe entre Jesus e o Pai. Esmi significa somos, tá? Aqui no grego aqui, ó, esmi, tá? Esmi significa somos. Este verbo é a forma de ser ou existir, aqui enfatizando a declaração da unidade entre Jesus e o Pai, estabelecendo que não apenas coexistente, mas são um em essência. Você vê que tudo está dentro da hermenêutica, né, usando o grego koiné, tá? Rein Rei significa um. Este número, pessoal, cardeal, é crucial para entender a identidade divina de Jesus e afirmando a crença na unidade da Trindade. Jesus e o Pai compartilham as mesmas naturezas divinas. Pessoal, só um adentro aqui, né? Esse texto aqui também serve para dar uma resposta apologética para testemunhas de Jeová, né, a seita Testemunho de Jeová. Tanto dá para refutar as heresias do unicista, como também a heresia, né, das Testemunhas de Jeová, usando a boa hermenêutica do grego, né? Ah, que significa aqui, ó, tá vendo? Rei significa um. Este número cardeal é crucial para entender a identidade divina de Jesus e afirmando a crença na unidade da Trindade. Jesus e o Pai compartilham a mesma essência divina. Ok, pessoal? Então dá para matar duas heresias com uma só paulada bíblica, né? Uma resposta bíblica, melhor dizendo. Nossa conclusão, pessoal. Devemos ensinar o unicista com amor e verdade, sem ofendê-lo. São pessoas queridas, ensinando doutrina errada, que nós aprofundemos mais nos estudos bíblicos sobre a economia da Trindade para poder ajudá-la a conhecer o verdadeiro Deus Trino. Ok, pessoal? Então, a nossa apologética é essa aí. Nós temos que estudar a economia da Trindade, né, para poder assim ajudar o unicista também, que ensina a doutrina errada, as testemunhas de Jeová também. Então, pessoal, é muito importante. Deixa eu abrir mais um adentro aqui, pessoal. É o seguinte, ah, sobre as crenças da Bíblia, né? As doutrinas da Bíblia. Ah, os adeptos de seita, eles falam coisas interessantes de Deus sem errar, né? Sem arrumar problema. Mas quando entra na parte de falar sobre a divindade de Jesus e a do Espírito Santo, aí causa um maior problemaço, né? Então, é necessário que nós apegamos bastante a todas as doutrinas da Bíblia, mas eu convido você, né, a doutrina que você tem que mais estudar, né? Deve estudar, claro, né? É a doutrina sobre a economia da Trindade, porque eles negam a doutrina da Trindade, desde Gênesis a Apocalipse. Lembrando que a doutrina da Trindade, ela é uma revelação progressiva, tá? Existe no Antigo Testamento, existe, mas só vai criar luz, né? Jogar luz nela no Novo Testamento. Por isso que nós colocamos aqui algumas palavrinhas gregas, pessoal, para vocês terem uma ideia, tá? Do que a gente está falando, ok? Deus abençoe e veremos nos próximos vídeos, permitindo Deus.